Olha, o governo da Bahia está revisando todos os protocolos de proteção de defensores de direitos humanos, sobretudo após o assassinato de Maria Bernadette Pacífico, a mãe Bernadette, mãe de santo, liderança quilombola, ela que foi morta no último dia 17 de setembro, dentro de casa, no quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos diz que equipes do Governo do Estado e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania atuam juntos para discutir com os órgãos de segurança pública o aperfeiçoamento dos programas de proteção. A gente mergulha um pouco mais nesse tema, conversando agora com o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, Felipe Freitas, conosco aqui. Seja bem-vindo mais uma vez e muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, secretário. Bom dia, uma alegria estar aqui com vocês de novo. Quando a gente fala em revisão de todos os protocolos de proteção, isso por quê? Foram identificadas falhas? Em que pontos esses protocolos precisam ser aperfeiçoados? Bem, a gente revisa os programas de proteção, inclusive isso é importante explicar isso para as pessoas. Existem 3 programas de proteção. A gente está falando muito de um deles, que é o Programa de Proteção de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, mas há outros 2, o de proteção a crianças ameaçadas de morte e o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas. São 3 programas bastante diferentes um do outro. E são protocolos dos 3 que estão sendo revistos? Exato. Os protocolos eles são revisados periodicamente. Não tem a ver com ter ocorrido ou não a morte, não tem a ver com ter ocorrido ou não. Eles são revisados sistematicamente. Pela própria complexidade do que ele representa. Nós estamos tratando de medidas do Estado em cooperação com a sociedade civil, do Estado, eu digo, do Estado brasileiro, porque é do governo do Estado e do governo federal, para proteger pessoas que estão em diferentes contextos de ameaças. Então, revisão de protocolo não decorre, no nosso caso, de ter havido um fato trágico ou não. Eles acontecem periodicamente. Quando acontece um fato trágico, é óbvio que isso se torna ainda mais importante. E o que está sendo discutido fundamentalmente no que se refere a defensores de direitos humanos? Primeiro, acho que talvez é importante dizer que desde janeiro o governo federal já havia criado o grupo de trabalho Salles Pimenta, que foi criado no âmbito do governo federal, com publicação no Diário Oficial, que é um grupo voltado para discutir uma reformulação do programa, reformulação em termos de aprimoramento, de inclusão de coisas que já estão acontecendo na prática, como aprimoramento, mas precisam ser transpostas por texto da lei. E que tipo de mudanças são essas? São coisas que dizem respeito a uma maior integração com as forças de segurança. Hoje a gente tem uma boa integração com as forças de segurança pública, que são muito cooperativas em relação ao programa, historicamente. O Provita, o Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes, o Programa de Proteção de Defensores, todos eles utilizam muito da parceria com a polícia na intensificação de rondas em determinadas regiões, no apoio técnico para a realização de escoltas quando há necessidade de deslocamento de uma pessoa protegida. Mas isso tudo precisa ser ainda mais intensificado com previsão normativa. Então, esse é um aspecto, por exemplo, que vai ser aperfeiçoado. Além disso, a gente tem investido muito nas medidas que consigam fazer cessar a causa da ameaça. Porque qual é a principal, no caso da Bahia, dos defensores de direitos humanos, qual é a principal causa de ameaça? São pessoas ligadas à luta pelos direitos do território, seja a luta pela regularização fundiária, seja a luta pela proteção de uma área socioambiental. Portanto, a gente precisa se concentrar muito em medidas que, com o tempo, vão atuando para a pessoa poder sair do programa. E nesse ponto, secretário, o senhor destacou a importância de fortalecer a parceria da Secretaria desses protocolos de proteção com as forças de segurança, mas também é preciso ouvir as próprias comunidades, não? Aí eu te pergunto, não é? Até que ponto essa revisão dos protocolos também leva em conta visitas às comunidades ameaçadas e no sentido também de reunir informações, não é? Para reformular exatamente essa política pública. Olha, todos os programas de proteção, em especial o Programa de Proteção de Defensores, ele tem como princípio fundamental a escuta e o diálogo com
as pessoas protegidas. Esse é o centro do programa. Então, isso acontece o tempo inteiro. As equipes técnicas visitam esses defensores o tempo inteiro, interagem com eles. Mas, além disso, a gente, sem sombra de dúvida, está prevendo, no âmbito federal, eu digo, é o programa, porque essa é uma iniciativa do governo federal, a qual nós estamos nos somando, uma série de escutas, porque o próprio grupo de trabalho que foi criado no âmbito do governo federal, ele é composto por organizações da sociedade civil que mantém esse contato permanente com as pessoas ameaçadas, com os grupos que têm sido vítimas de violência e de discriminação. Portanto, a dimensão do controle social, você tem toda a razão, ela é fundamental, porque se a gente não garante a participação popular, a gente não vai conseguir fazer um tipo de política que esteja à altura dos desafios complexos que a gente está enfrentando. Portanto, eu acho que isso que você coloca é fundamental, nós estamos bastante atentos e preocupados com essa questão, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante dizer que tem uma sinalização importante de mudança em relação a esse contexto de violação de direitos humanos. Em que sentido? A gente viveu nos últimos 4 anos um sucateamento desses programas. A área de direitos humanos talvez tenha sido a área mais vulnerabilizada pelos 4 anos do governo Bolsonaro. Portanto, esses primeiros 9 meses de governo foram dedicados a recompor a institucionalidade. E agora a gente consegue voltar a falar no fortalecimento dos programas de proteção, mas, por outro lado, falar também em reforma agrária, em direitos territoriais de comunidades quilombolas, comunidades indígenas, publicação de demarcação de terra, de zoneamento ambiental, ou seja, sair da pauta apenas da proteção para garantir a pauta da promoção dos direitos. Essa tem sido a nossa grande discussão. Como a gente avança para ocupar tempo, claro, com a proteção no tempo que ela seja necessária, mas, para além dela, a gente poder falar também do tema da promoção de direitos. Secretário Laís Rocha quer fazer uma pergunta para o senhor também. Secretário, ao longo do processo de construção do nosso país, inúmeras comunidades, lideranças de movimentos e comunidades populares, além de liderança de territórios indígenas e quilombolas, tiveram suas vidas interrompidas tragicamente, e seja por conta da violência urbana, ou de crimes de ódio, ou por conta de disputas contra o poder econômico. Como assegurar a proteção daqueles que entregam as suas vidas, a defesa dos direitos fundamentais das diversas formas da vida que compõem a sociedade brasileira? Bem, a principal forma de assegurar a vida dessas pessoas é promovendo as lutas que essas pessoas representam. A melhor forma de proteger um defensor de direitos humanos é promovendo direitos humanos. As medidas que a gente toma no programa, muitas vezes, elas são medidas emergenciais para proteger a vida daquela pessoa de maneira emergencial e necessária, porque sem a vida daquela pessoa, aquela luta efetivamente fica prejudicada, mas a gente tem que focar, claro, nas medidas que são mais emergenciais, digamos assim, mas a gente não pode perder de vista esses pontos que você coloca. O presidente Lula, ao se manifestar à Assembleia Geral da ONU, fez uma frase que me parece muito importante para definir a agenda não só do Brasil, como de toda a região, que é de que a desigualdade e a violência, elas são os 2 elementos que hoje corroem o nosso desenvolvimento. Então, a gente precisa adotar medidas que reduzam a violência na nossa sociedade. A América Latina é uma região muito violenta, então a gente precisa enfrentar a violência na nossa região, reduzindo o número de mortes, reduzindo o número de agressões à vida e à liberdade das pessoas, e, ao mesmo tempo, a gente precisa corrigir a desigualdade. Num país tão desigual, a gente efetivamente não consegue afirmar plenamente os direitos humanos. Portanto, a forma de a gente corrigir essas desigualdades que produzem a eliminação física desses defensores e defensoras de direitos humanos é corrigindo a desigualdade no Brasil. A desigualdade econômica, mas também a desigualdade política, a desigualdade de representação, a desigualdade de ocupação dos espaços de poder. Porque, na medida em que a gente corrige essas várias dimensões da desigualdade, a gente vai construindo uma sociedade na qual essa violência vai ficando insuportável.
Na medida em que você tem mais mulheres, mais negros, mais pessoas indígenas nos espaços de poder e decisão, você está dando um passo importante para que a desigualdade econômica se corrija, para que a desigualdade de leitura do mundo, porque a gente, na medida em que a gente tem mais pluralidade na ocupação do espaço, a gente tem todas as visões sobre a mesa. Hoje a desigualdade faz com que os espaços de decisão eles sejam ocupados só por uma minoria, que não representa o todo. Daí porque a gente não tem todas as possibilidades sobre a mesa, só uma pequena parte. E isso nos impede de ter soluções que deem conta do que o conjunto da sociedade quer, merece e deseja. Então, por isso eu acho que o enfrentamento à desigualdade, o enfrentamento à violência são os melhores caminhos para que a gente consiga afirmar uma agenda de direitos humanos, e essa é a medida mais estrutural que vai proteger os defensores e as defensoras. Secretário Felipe Freitas, secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então. Eu agradeço muito, vocês da imprensa são parceiros dessa agenda de direitos humanos sempre. Obrigado. Conte sempre com a gente. Agora 8:45 na Tarde FM.